Bom, estamos aqui com o Marcos, é um carioca raiz. Eu acho que quando eu penso em alguém que representa o Rio que eu acompanho, é você que eu penso, cara. A tua fotografia, eu acho que ela transpira isso, ela transborda isso, assim, né? E deve ser muito legal para você ter essa característica, né, colocada lá. E eu fiquei pensando assim, né, durante a minha vida pra cá, eu te conheci, eu acho que eu comecei a seguir você faz uns 2 anos mais ou menos. E eu lembro que nessa época você estava falando muito sobre o seu processo de se reconhecer, das suas paixões, da sua vida em relação aos seus relacionamentos, né? Eu lembro de você falando da importância da terapia. E isso até na época me inspirou a fazer também um vídeo falando sobre isso. Eu lembro. E aí, tipo assim, eu lembro de você estar falando sobre esse lance de terapia. E eu queria começar por isso, assim, porque além disso, de você estar consciente da tua evolução, de querer melhorar, eu percebo que você é um cara muito apaixonado pelas coisas que você faz. E eu acho que nesse sentido, assim, eu consigo me identificar muito com você. Porque você se apresenta como essa pessoa, né, que está entregue, que aceita os erros, e porque todo mundo que se entrega às coisas, elas estão suscetíveis a cometer erros, né? Sim. Eu queria começar assim, o que você pensa sobre isso, assim? Cara, muito prazer estar aqui, né? Então, eu errei muito, cara, assim, que é normal a gente errar muito porque a gente cresce em ambientes assim, que não necessariamente eles estão errados, né? A gente puxa muita coisa dos nossos pais, Sim. do nosso meio, da cultura onde você cresce, dos amigos que você tem. E todo mundo vai passando por etapas da vida, né? Muitas das pessoas que eu ando hoje em dia, elas estão nesse processo de descobrimento do seu eu, da sua religião, da sua fé, do que ela acredita, de como ela é questão terapêutica. Eu estou em 36. Então, essa é a faixa que eu estou achando interessante de observar isso. E muita gente tem buscado isso não só em templos, mas fazendo a autobusca. O YouTube é uma fonte muito legal. Mas começou em 2018. Foi quando eu me vi, eu era evangélico, e eu tive algumas situações assim espirituais que não foram evangélicas, né? Eu fui enxergando quem eu era. E eu estava totalmente, na fé que eu tinha, como eu entendia, como foi me ensinado e que eu compreendi como era ser evangélico, eu terceirizava muito as minhas culpas, os meus erros, entendeu? Então tinha muita questão, errei, perdão, sou errante, né? Então, e não buscava entender por que eu errava, a fonte daquilo. E foi passando tempo nos processos, ainda errando muito, falhando muito. E até chegar, eu casei de novo, continuei falhando, continuei errando. E não conseguia, eu melhorava aos poucos, assim. E até a certo ponto do meu relacionamento, do meu último casamento, eu busquei a terapia. Certo. E fiz a terapia por um bom tempo. Hoje eu não estou fazendo mais. Mas não que eu não precise, né? Mas assim, eu tenho... O meu próprio terapeuta falou que quando eu chegava nas terapias, eu me autoanaliso tanto, Me identifico tanto, muito. que tipo assim, acabava que eu ficava falando assim e já tava... Assim, muitas das vezes ele falava, mas acaba que ele... Tipo, caraca, você reconhece onde você tá pisando, o que você tá falando, então... Eu fiquei muito atento às minhas questões, às minhas falas, aos meus pensamentos. Que é o ideal, né? Porque, Sim. Tipo assim, ele tá lá ali, de repente, pra te guiar um pouco, mas a gente Com tem que certeza. buscar isso, né? Até porque o meu terapeuta, eu busquei um terapeuta que tinha visão espírita. Entendi. Ele era um médico, ele é um terapeuta, porém, a gente tinha a base que tudo na nossa vida é espiritual. Assim, primeiro lugar espiritual, você acredita ou não. E você consegue entender isso depois quando você começa a estudar as coisas. E você, a partir daquilo ali, ela reverbera no físico, no mental, no emocional, entendeu? Então, eu fui tirando camadas, quebrando camadas, até chegar onde eu tô hoje, que eu tenho muito orgulho, sou muito feliz
do ser humano que eu me tornei hoje. Tem muita coisa, muita caminhada, mas assim, vou dizer, cara, que num período de 2018 pra até 2024, até julho de 2024, foram 6 anos, né? Foi meio devagar. Certo. Foi tipo assim, tava subindo, agora de 1 ano pra cá, quando eu consagrei a Ayahuasca, foi muito rápido. E isso me conectou muito mais ainda com a espiritualidade, não é uma questão da planta, nem nada. Cara, eu sou muito mais cristão hoje em dia, eu sou muito mais espiritualizado e essa noção que eu desenvolvi, vivendo mesmo, fez com que, cara, hoje eu olho pra mim e eu me bloqueio, eu não me permito falhar mais, assim, falhar como eu falhava antes, entendeu? Muitas coisas que eu senti que me atrapalhava, eu consigo, com muito mais facilidade, eliminar essas pequenas portas que eu deixava abertas, né? Eu acho que, tipo assim como você, eu também já fui casado, me separei faz, sei lá, deve estar fazendo quase 1 ano. E eu tinha começado a fazer terapia um pouco antes. E eu acho que a terapia me levou a concluir essa etapa, porque eu já não queria estar, né, dentro daquele relacionamento, mas a terapia só me ajudou a estruturar tudo na minha cabeça e tomar a decisão, né? E, tipo assim, depois de todo o tempo passado e desses meses que eu fiquei solteiro, nossa, eu percebi quanta merda eu tinha feito. Mesma coisa que você. E aí, tipo, eu falei assim, cara, beleza, eu cometi esses erros, não tinha plena consciência das minhas ações. Às vezes, obviamente, a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa que não é o ideal, mas você não tem isso tão claro na tua cabeça, tão mapeado, né? E você aí, cria desculpas, assim. Exato. Enfim. E aí, tipo assim, quando eu saí dessa posição e com a ajuda da terapia, as portas foram se abrindo, assim. E eu falei, cara, daqui pra frente eu não posso fazer essas merda mais. Senão é burrice junto com canalice, né? Então, foi assim, e junto nisso, eu coloco muita fotografia. Porque o que eu fazia? Somado ao fato de eu estar me conhecendo melhor através da terapia, eu me via também na foto. Falando assim, por que eu faço desse jeito? Por que é assim? E eu percebi as características da minha identidade naquilo, né? E aí, a partir disso, eu observando e entendendo sobre mim mesmo, não sei, né? E é engraçado como a gente não sabe muito sobre a gente mesmo, né, cara? Porra! Muita gente, a maioria das pessoas que estão assistindo aqui não sabe quem você é. Não sabe. Você, assim como nós, eu, pessoalmente, mas eu sou... Assim, é muito ignorante, é muita ignorância. E, cara, assim, e não é uma crítica, você não percebe onde você está incomodando o próximo, você não percebe onde você está se afetando. Cara, é muito louco isso. Tipo assim, hoje eu observo muito isso, tipo, eu tento o mínimo possível, eu faço o mínimo possível o máximo possível para não incomodar o outro, de digitar e não falar, e não enviar, sabe, de alguém perde a paciência comigo e eu não vou perder a paciência com a pessoa. E o próprio relacionamento, né? Você tá num relacionamento, querendo ou não, ela não nasceu na sua família, ela é muito diferente de você, por mais que vocês tenham coisa em comum, né? Então, é uma arte de lidar com o outro, né? Com as diferenças, né? E criar paciência. Sim, hoje eu tô vivendo o melhor relacionamento da minha vida, assim. Não eu trago muito para o campo da razão mesmo. Porque eu amo muito a Beatriz, eu sou apaixonado por ela, só que eu sou muito pé no chão, né? E a gente, muito rápido, começou a morar junto, já desde os Estados Unidos. E a Bia, eu conheço ela pessoalmente desde neném, ela era neném. Mas você conhece ela desde a infância? Tipo assim? Eu era melhor amigo do irmão dela, que tinha 10 anos, a gente tinha 10, ela tinha 2. Olha que coincidência. A pessoa que você conheceu, eu conheço ela desde a adolescência. É legal. É isso aí, a vida às vezes vai até a hora que junta, né? E tipo, o início não foi bem complicado, foi complicado. Mas eu vi que eu cedi muito
a questão do aprendizado dela. Porque tem um tempo de transição, assim, entre as pessoas que normalmente, pela nossa ignorância e egoísmo, a gente não consegue... A gente é muito imaturo, assim, quando começa a juntar. Então, e todo mundo tem aquela perspectiva de união e casamento muito... romantizado, né? Não, é tipo assim... É um padrão que as pessoas... tem que morar... Pra casar tem que ver como é que é, não sei o quê. Cara, tem. Mas assim, eu já... Cara, você já... Minha teoria, assim... A mulher sabe se relacionar. A maior parte das mulheres sabem ter uma relação, sabem manter uma relação. E os homens, não. Os homens são muito imaturos, os homens traem, os homens mentem, os homens manipulam. E tem muito disso, muito disso. E como eu já era um outro ser humano, para eu namorar a Beatriz, eu tive que passar por um processo de cura interior, muito assim, que eu falei, eu só vou me relacionar de novo quando eu me sentir pronto para uma relação. E aí, quando eu tava numa caminhada assim, muito boa mesmo, eu falei, cara, acho que tô bem. Não tava me relacionando mais com muitas pessoas e tava bem selecionado, assim. E aí, né, fui lá para os Estados Unidos e reencontrei, enfim. Logo eu já pedi ela em namoro. Falei, cara, eu tô pronto, assim. Eu falei, tô pronto para namorar. E pedi ela em namoro. Mas, assim, os nossos primeiros meses, e ela veio pro Rio, a gente teve brigas, coisas assim, tipo, que eu não fazia mais, tipo, às vezes gritar, às vezes xingar. Porque eu chegava, eu cedia, eu chegava num limite, assim, e eu ficava, como você falou, depois que você se enxerga, você fica muito mais arrependido de algumas coisas que você fazia antes com mais normalidade. E aí caraca, não, eu não posso fazer. Então a gente se desculpava muito rápido, a gente se entendia muito rápido. E a Bia, eu fui me adaptando ao jeito dela e ela se adaptando, acho que muito mais ao meu jeito, a forma de pensar, assim, de enxergar a gente e as relações, o mundo, o ser humano. E hoje, cara, a gente, praticamente não briga. A gente tem poucos meses, né? A gente tá desde final de dezembro. Eu também. E, cara, tipo assim, a nossa relação hoje tá muito legal, assim, tipo, tá muito maneira mesmo. Eu acho que, tipo assim, eu me identifico muito com o que você tá falando. Eu acho que o relacionamento que eu tenho hoje é muito mais maduro, muito por minha culpa, mas também pelo jeito, pelas pessoas serem diferentes, né? A pessoa que eu convivo hoje é muito diferente da outra, né? E tipo assim, você sem perceber, você busca essas coisas, né? Você se identifica com esses padrões, digamos assim, e você meio que é levado a isso, né? E tipo assim, uma coisa que eu buscava muito, assim, era alguém que não precisasse de mim. Sim. Alguém que tipo assim, eu tô ali porque quer estar comigo e não precisa de mim para nada. Ela é completamente dependente em todos os sentidos. E isso é muito libertador, porque você, cara, eu tô aqui para somar, e se não estiver somando, cara, vaza, porque não tá adiantando nada. Isso aconteceu nesse meu período de solteiro. Eu tive algumas relações, o meu último namoro, assim, foi um equívoco meu, assim, de muitas coisas, de carência, tanto que durou muito pouco. E as relações que eu tive, ficando, assim, foram duradouras. Mas a gente sabia que não ia dar em nada, assim, que não ia dar uma relação, aquilo. E eu comecei a observar isso, e eu batia na tecla de... eu tenho que não achar a pessoa certa, perfeita, né? Mas... Sì, comunque devi contare che... Caralho, foda-se, né? E aí eu ficava naquela de achar a pessoa que, assim, um checklist, né? E a minha última relação foi um checklist, que a pessoa é incrível, só que, em outras coisas não batia nas principais coisas, né? Então eu falei, cara, não vou mais no checklist, mas tem que ter coisas, assim, principais, né? Sim. Então, tem coisas que tinha principalmente coisas negativas. Tipo, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que tinha um pensamento mais não tão espiritual, né? Porque eu sou multi-espiritual, né?
Tipo, a pessoa tinha que ter uma mente, tinha que estar ali de mão dada comigo e eu não ia juntar por causa de dinheiro, por causa de Carência, vida, carência, de sexo, de nada. Não dá certo no final das contas. Porque você não pode botar a relação em um pilar. Ela tem que estar em todos os pilares, assim, e como eu falei, vai assentando, Sempre tem uma adaptação. vai se adaptando até você, né, se igualar, né? Um vai indo pro lado do outro. Aí você tá falando que você encontrou com ela nos Estados Unidos, eu lembro de ir acompanhar. Você foi pra lá pra trabalhar, certo? Foi. Tipo, uma coisa que eu fiquei curioso, assim, que não ficou tão claro. Lá, quando você foi pra lá, você foi produzir comercial, é isso? Não, eu tinha ido outra vez para fazer um comercial, mas dessa última vez me chamaram para dirigir, fazer fotografia, né? Direção de fotografia de um reality show. Ah, sim. E acabou que eu fiz direção de fotografia, acabou ali que eu dei um suporte pro diretor, porque era muito correria, assim, era muita coisa. Imagina. E por E eu outra ter língua, né? Não, era português, tinha tá. português, inglês e espanhol, assim, mas era mais português. Entendi. E um pouco Era uma de série inglês. brasileira, então? Não, era de brasileiros que tá. Tem real estate, né? Imobiliário, mercado imobiliário. Foi muito maneiro, assim, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito bacana. Desencadeou outras coisas legais também. Você já tinha vivido nos Estados Unidos, né? Um tempo, né? Não, eu morei no Canadá. Ah, no Canadá, Nos Estados Unidos era só ida. E ali eu tive essa oportunidade, assim, foi muito bacana. E nessa oportunidade eu tentei ficar lá, pensei que aquilo ali seria uma opção boa, mas eu acabei desistindo no percurso, depois de vendi tudo. Eu lembro disso. Foi a maior merda que eu fiz na minha vida. Foi achar que aquilo ali seria uma boa escolha para mim. E nisso eu até desenvolvi outra teoria, que deve ter aí, né? Mas assim, são coisas que eu observo, por estar atento e observar. A gente tem um plano. Tipo, no teu coração tem uma chama. Tipo assim, sei lá, um exemplo. Tem um restaurante. Cara, Deus vai te abrindo portinhas pra você ter um restaurante. Aí você, não, vou ficar no vídeo, vou ficar na fotografia, vou ficar isso aqui. E aí, ele te abre uma porta pela tua teimosia. Cara, e aí ele vai... Eu abri uma porta dos Estados Unidos, eu ficava botando na minha... lei da atração, Estados Unidos, sei o quê, Estados Unidos, oportunidade. Mas, cara, a minha vida é isso aqui. Eu amo o Brasil. Eu comecei o vídeo falando disso. E eu sou, tipo assim... Eu me desprendi absurdamente do material. Muito, demais, assim. Então, e os Estados Unidos é altamente material. Porque você conquista as coisas com muito mais facilidade. E aí eu falei, porra, fui de teimosia mesmo, e Deus foi, cara, abrindo porta absurda pra mim. Foi mostrando, tipo, muita oportunidade. Mas toda porta que se abria, o meu coração perdia um pedacinho. E era uma dorzinha, assim, né? Porra. Vamos mudar pra lá. Bora pra lá. Mas é tipo assim, uma coisa que você falou, só te interrompendo, eu me pego muito pensando nisso. Por exemplo, agora eu comecei a fazer YouTube. E tipo, o quanto é insistência e o quanto é tolice. Porque é uma linha tênue, né? É igual você tava falando, tipo, fui pros Estados Unidos, eu meio que forcei a barra, ao mesmo tempo também que foi uma experiência. Fudi. Mas faz, tipo assim... faz parte. Faz parte do rolê, né? Todo mundo que tenta fazer algo que nunca fez, tá suscetível a cometer erros, faz parte da vida. Mas é difícil entender aonde tá a linha tênue disso. Cara, é difícil aceitar. Também. Não é nem entender. Também. Porque, cara, tá no teu coração, velho. Assim, tá no teu coração. E é o que mais, tipo, que mais busca, o que fala mais forte em você. Você pode ver hoje, os meus conteúdos de vida que eu trago pra ajudar pessoas, assim, mais na questão emocional ali, ainda não é algo que eu tô explorando tanto, mas eu sinto que é o meu chamado, sim, é o meu chamado, eu postergo isso porque eu ainda vivo do audiovisual. E eu tava deixando o audiovisual pra trás, no sentido, né, vou ficar focando aqui na mentalidade, essas coisas assim. E eu tava deixando o audiovisual pra trás. Nessas minhas consagrações de ayahuasca, eu recebi o que eu precisava, sabe? As coisas que eu tenho que explorar. E
mas só que tem que ser uma coisinha de cada vez, né? Então eu voltei voltei não, eu acho que pela primeira vez, de fato, eu tô ensinando audiovisual, publicamente. Vou trazer conteúdo, tutorial, essas coisas que eu sempre evitei, porque não gostei e tal, mas só que trazer de uma forma mais, ao máximo, como eu posso falar, original. Tá? Então a gente fica nessa busca de originalidade, porque tá tudo muito igual, muita cópia, Sim, né? é. E eu tô trazendo um audiovisual mais humanizado. Então, tipo assim, eu sento no sofá e eu gravo 6 conteúdos, sem chat GPT, sem porra nenhuma. É vida. E eu não poderia sair disso aqui, ir pra mentalidade sem antes, explorar isso aqui ao máximo. Concurso, masterclass, tudo, produto digital, para deixar ali para quem for poder assistir, também, né? Porque eu ajudo muito atrás das câmeras. Eu ajudo muito, eu converso muito. Tipo assim, muita gente, às vezes, anos depois, caraca, eu limpei aquela conversa lá atrás, hoje eu tô aqui. Eu fui uma semente ali, mas o cara fez por fazer, correu atrás. O mérito dele, claro. Mas assim, o meu coração, ele mostra o que é para ser feito. Se eu botar 100% daquilo, eu sei que pode dar muito bom. Só que, cara, aí tem questão financeira, que a gente tem que cuidar. Então dá pra você fazer aquilo de forma inteligente, entendeu? Os Estados Unidos, eu fui muito em cima, Deu assim, um passo maior que a perna. decidindo coisas muito grandes, de vender todas as minhas coisas, entendeu? E hoje, aquela da teoria que eu falei, toda vez que você faz algo na teimosia, uma coisa que um emprego, um relacionamento, quando aquilo dá ruim, você passa por um recálculo. E esse recálculo é quando você tá na queda, você tá na merda. Então, o dinheiro vai acabando, as oportunidades vão sumindo, relacionamento vai dando certo, vai ficando mais na bad. E aí, esse é o tal do recálculo para ir, porque vamos dizer que o universo estava calculado para aquilo. Aí você dá aquela mudada de percurso, a cidade está ali, mas você vai pegar outro caminho. E esse caminho normalmente é esburacado e você não conhece muito. Então, eu hoje estou passando por isso. Um recálculo de vida financeira, um recálculo, graças a Deus, muito bom no relacionamento. Mas assim, está sendo muito interessante, que é mais uma etapa que eu estou estudando na minha vida, no meu eu, para ver, onde e cada dia mais, cara, melhor, assim, cada mês eu tô sentindo progresso. Me sentindo bem, assim. Mas aí a gente tá fazendo essa análise meio que psicológica, né, de todo esse processo, mas teve coisas boas. Sim, teve. Não, as coisas boas foram as oportunidades. Que, cara, se você vê por uma outra esfera, foram coisas muito fodas, assim, de oportunidades mesmo, que se eu aproveitasse, ia dar bom. Tipo. Mas só que aquilo ia dar bom por um lado que eu não queria explorar, que é principalmente financeiro. Ganhar dinheiro, viver daquela forma, eu estava indo, mas eu não queria aquilo. Os trabalhos que eu estava fazendo, cara, eu ganhei um processo de visto, de green card. Ganhei 100%, era $30 mil. O cara assinou lá, o advogado assinou, não, gostei de você, toma aí. Aí eu falei, obrigado. Aí eu tipo, caraca, Deus, obrigado. Vou embora do Brasil, entendeu? Então, tipo assim, o pessoal atravessa a fronteira para fazer isso e eu ganhando. E não é que eu não estava sendo grato, cara, não era o que eu queria, entendeu? No fundo do meu coração. Tipo assim, no início da pandemia, você não sabe disso, mas eu sou programador. Na verdade, minha profissão é ser programador. E, tipo assim, durante a pandemia, eu fiquei trabalhando para fora do país, para os americanos. E eu preciso que o meu empregador tenha confiança em mim para eu trabalhar. Eu não consigo trabalhar de outra forma, não adianta. E nessa época eu não consegui ganhar confiança neles. Por uma série de fatores. E além disso, eu não consegui me entrosar com eles direito. Uma parte disso foi barreira linguística, porque na época eu não tinha tanta fluência assim. Eu me arrisquei nesse sentido também. Mas eu não consegui me conectar com eles, né? E tipo assim, eu ganhava em dólar, pô. E eu saí para trabalhar para ganhar em real. É muito menos arriscado do que você fez, né? E são jogos diferentes, mas tem esse princípio assim de... Falei, cara, isso aqui não dá pra mim, não dá pra...
eu não consigo lidar muito bem com essa situação, com essa... E tem a carga cultural também, né? Que no teu caso foi muito mais evidente, porque você estava lá, né? E é muito diferente, e principalmente do Rio, né? Se eu morasse em São Paulo ou no interior, acho que ia brilhar mais meus olhos. Mas, pô, eu tinha um apartamentaço. Minha casa era linda. Eu tinha o meu quintal aqui, entendeu? Então, porra, não tinha lugar lá. Eu não conhecia um lugar que me fizesse, tipo, pô, aqui é melhor que o Rio, entendeu? Pode crer. Então, na época que eu comecei a te seguir, você ainda estava no Itaú. Você ainda estava lá. E você era fotógrafo deles? Era Cara, isso? eu era criador de conteúdo deles e também fazia as coisas por trás das câmeras, entendeu? Então eu tinha um contrato híbrido. Foi foda, assim. Foi um contrato absurdamente foda pra mim. Você ficou quanto tempo com eles? Um ano. Mas você aparecia nos canais dele? Parecia, eu fazia publi pra eles, fazia cartão novo, eu fazia as fotos e alguns vídeos novos, que esses cartões, esses comerciais, você vê assim, coisas mais internet. A publicidade grande já era com outra, eles têm uma produtora interna. Entendi. E eu queria que você comentasse aqui sobre as piadas que rolam dentro do seu Instagram com relação às suas fotos no Unsplash. Que você tem um site que você colabora colocando fotos suas ou de coisas e todas as imagens lá podem ser utilizadas por qualquer um. E o Marcos fez dele mesmo, né? E aí você aparece em tudo quanto é publicidade completamente aleatória, né? Exatamente. Cara, ali foi a minha ex-mulher, a Jojo, ela é canadense, ela é escritora. Na época ela era escritora, né? E ela usava essas fotos do Unsplash e nunca tinha uma foto legal. Ela falava, pô, não tem uma foto legal. Eu falei, pô, vou te ajudar. Aí ela escrevia, eu lia, entendia o contexto e fazia uma foto para aquele contexto. Tanto que as minhas fotos mais acessadas são relativas às capas que ela usava. E aí teve várias, assim, era muito legal. Aí eu usava muito da minha criatividade. E bombava, ajudava ela também a ter mais entregas nos textos dela. E aí eu fui jogando coisa lá, e a gente, movido pelo like, né, pelo view, e o Unsplash estava entregando bem. Hoje eu devo ter, sei lá, deve estar chegando a 400 milhões de views. Caraca! Lá. E muitos downloads, quase 2 milhões de downloads. Pode crer. Só que eu botei a minha cara. E lá todo mundo pode usar suas fotos, assim, dane-se. Tipo, eles recomendam você dar um crédito, né? O gringo dá crédito. Teve gente que já comprou foto, mesmo sendo grátis. Eu quero te dar uma doação, quero comprar. Já arrumei um job de R$6 mil pra fazer um retrato, nada a ver. Massa. Foi assim, vem muito pouco, mais pro quem tá na gringa aparece mais. Mas eu tenho muito fake, já achei fake meu só com foto do Unsplash no Tinder. Já teve... Foto você, eu acho que tinha alguma coisa no temática evangélica. Tem. Em outdoor. Como o crente baixa muita foto e teve um pessoal pedir foto pra igreja, aí eu falei, eu vou fazer umas fotos. Cara, tem eu orando num monte, na cachoeira. E aí eu saio nessas paradas, dou risada assim, né, que eu tô rezando. Ia ser muito massa qualquer hora você tá dirigindo assim, ver um outdoor seu aqui no Rio. Cara, já nunca vi em outdoor. Acho que outdoor eles tomam mais cuidado. Pode crer. Mas já viram em palestra grande, num banco imenso lá do Canadá. A menina lá mandou mensagem pra Jojo na época e falou, não, Marcos aqui, eu era uma persona do banco, uma persona, muito um tipo bom. De cliente, né? Muito bom. Mas eu também já tive foto minha, até hoje deve estar, não sei ainda, na Apple Store. Já fui capa da Adobe na Apple Store, Caraca. lá de fora. Foto minha como capa. Nossa. Já fui também no Telegram, no aplicativo do Telegram deve estar aí na Apple Store. Tem então aplicativo de encontro. Tipo assim, tô lá na Apple Store como um casal ou um cara, né? Você, tipo assim, eu já vi que você já modelou algumas vezes. É uma coisa que você quer dar continuidade, assim? Pô, a vida do ator, meu amigo, é muito boa. Eu tive num set, eu fiz um comercial, eu era um professor. E a galera que tava no set eram amigos meus de set. Tanto que foi estranho pra eu estar
tranquilo. Eu queria ajudar, eu queria não sei o quê. Mas, cara, eles não, cara, tá de fica boa. quieto aí. Cara, aí o pessoal vai pro ar-condicionado lá pra não suar a maquiagem. E era comida, pagava bem pra caramba. E aí, tipo assim... E por eu ser um comunicador, eu tive uma facilidade em atuar. Não foi perfeito, assim, mas você fica muito mais tranquilo com as câmeras. Entendi. E aí foi uma experiência muito legal. E como modelar é muito bom, é muito maneiro, porque eu tenho tranquilidade com a câmera, assim, e me ajuda como criador de conteúdo, né? Pra marcas e tudo mais. Podemos Então, esperar você na Malhação? Na Malhação nem existe mais, né? Mas, cara, na novela. eu vou falar uma coisa que se um dia um produtor ver isso aqui, cara, eu tenho muito... Olha só que viagem. Aí isso é um sonhozão mesmo. Que aí mistura tudo. É ser o Rodrigo Hilbert Negão. Porque todo mundo fala... eu faço de tudo, né? Então, Sabe cozinhar, né? eu cozinho bastante. Eu já desmontei motor de navio, pô. Sei de mecânica de navio. Sei, casa, qualquer coisa, dá pra construir uma casa. Tira foto. Faço foto. E eu gosto principalmente, seria numa temática mais de ajudar a pessoa, ajudar pessoas. Tipo, todas as situações ali do dia a dia, de construir uma casa, de fazer, era relacionado a uma questão mental, emocional e espiritual. Então, vou cozinhar. Eu tava até falando com a Bia, tipo, pô, ia ser legal se eu... Vou falar isso, mas, pô, o cuidado com a mulher, o cuidado com a família. O homem, a função do homem. Então seria tipo um Rodrigo Hilbert Negrão. E ia ser maneiro. Isso aí, pô, cara, se alguém falasse, produtor, gostei da ideia, vamos vender. Se o Multishow comprar, meu amigo, eu vou assim, ó, eu largo tudo e a gente começa aquilo aí. É uma boa meta, né? Porque o cara, puta que pariu, né? O cara tem uma fama absurda, né? Não, é maneiro, cara. E a Bia mesmo, ela fala... E uma coisa que eu vou trazer muito nos meus conteúdos é a questão mental, emocional e espiritual para intensificar na sua criatividade. Para você trabalhar com a cabeça boa, praticar exercício. A maioria do audiovisual não pratica exercício. Não corre, não treina, treina mais ou menos. Então a pessoa tá fora do peso. Pô, quem que tu conhece no audiovisual, você lembra agora que tá no shape? Tá no shape, é Você. Não, pô, sei eu. Quase ninguém, pô. A galera não se preocupa. E tipo assim, você ficar com a câmera na mão, é pesado, não é nem né? questão, cara, não é nem pela questão de aguentar de se peso. cuidar mesmo. É mental. O exercício físico tá ligado ao mental. Ainda mais a corrida, que né, é o jogo mental. Então, tipo assim, eu tô criando alguns roteiros sobre isso, sobre a questão do audiovisual, conteúdos audiovisuais humanitários, né? Sobre vida. Mas é muito disso, é muito como eu tava falando com a Bia, ela falou, cara, você é um homem com H. Tipo assim, não é questão, né, do ser um homem hétero, mas é um homem que, porra, cara, porque ela se relacionou com outros homens, né? Então, tipo, cara, arruma a luz, cara, eu não tô a fim de lavar a louça, eu vou lá e lavo a louça. Eu vou ter que fazer isso, protejo, sabe? Tem a questão de cuidado, proteção. E tem muita coisa envolvida nisso, do cuidar, não só de cuidar da pessoa, mas cozinhar é um ato, né? Sim, total, com certeza. Então, tipo assim, nesse meio todo, eu sou fotógrafo e filmmaker, porra. Porque dá pra gravar tudo, né? Mas eu gosto disso, entendeu? Pode crer. Prazer conversar e te conhecer pessoalmente. Eu acho que, tipo assim, eu já tinha trocado... Você sempre foi muito receptivo no Instagram, porque às vezes você olha lá, a pessoa tem um monte de seguidor, fala com um monte de gente. Cara, eu falo com todo mundo, respondo todo mundo. Você responde, eu tenho um tique, um toque que eu não consigo deixar alguém no vácuo. Pode crer, Se eu deixei no vácuo é porque eu abri e não pude responder na hora, ou o Instagram sumiu as notificações, mas eu respondo, é zero no solicitação. Eu acho assim, eu sempre percebi que você sempre foi muito generoso, assim, né? Tanto é que quando eu fiz alguma coisa, por exemplo, eu tinha feito um vídeo falando sobre você e tal, você repostou e tudo mais, então eu já senti que existia uma abertura, né, para isso. Eu mandei mensagem para ele ontem para fazer isso e ele topou, então achei muito massa isso. Eu falei, cara, meu canal é minúsculo, mas vamos lá, vamos gravar, vamos ver, vamos trocar uma ideia. Se eu fosse o Ronaldinho, eu ia, mano. Pô, eu falo, eu não sou, né, isso tudo, mas eu falo, imagina a Beyoncé virar
5 minutos da vida dela, do dia dela. Vou comentar nesse vídeo da menina fazendo meu cover. Caraca, você muda a vida. Olha a responsabilidade que você tem. Então, tipo assim, eu acho que quanto maior a sua visibilidade, mais responsabilidade você tem na vida das pessoas que te seguem, te tem ali como uma pessoa... Eu tenho meus problemas. Eu sou um cara que eu trago muitas minhas verdades, as minhas lutas, pra trazer... Não é nem a questão da humildade, é mais, porra... Cara, eu amo o conteúdo desse cara, mas, porra, ele tem o mesmo problema que eu. Então, sim. Eu aproximo mais das pessoas trazendo as mesmas... Eu não tenho vergonha de absolutamente nada, não tenho vergonha de nada, vou perguntar o que você quiser, falar o que você quiser. Tipo, eu sou transparente, entendeu? Pode tipo assim, eu aprendi com as minhas falhas. E tipo assim, dá pra perceber do outro lado agora, como eu tô falando, eu conheci ele hoje e, tipo, não tô vendo diferença do que você se mostra lá, né? E, tipo assim, eu me identifico com isso porque eu acho que você ser franco dessa forma é um ato de coragem. Porque sim. Você tá aberto a tomar tapa de qualquer pessoa, sim. Né? E nem sempre é muito agradável. Mas eu tomo pouco, é muito raro porque... Primeiro que eu não vou discutir, né? Eu tenho trazido sobre a ayahuasca. Só um amigo meu, que é crente, veio falar, tipo assim, eu expliquei pra ele o que é. Mas na minha visão, ele não pode falar nada porque ele nunca fez, entendeu? Então, tipo assim, muitas pessoas, elas acabam, por mais que eu traga algumas coisas, cara, uma pessoa ou outra dá uma alfinetada, só que eu quebro aquela alfinetada com humor. Eu sei que aquele conteúdo, aquele comentário foi escroto. E eu usou, entendeu? O do casamento, o cara pedindo a mulher em casamento, e aí teve um cara lá falou... porra, tudo combinado, não sei o quê. É escroto mesmo. Você sente no estômago que aquilo foi um babaca. Só que aí eu respiro e falo assim, pô, se fosse combinado, eu queria, cadê o Pix que eu não ganhei? Entendeu? Aí o cara, então você quebra o ignorante. É uma ferramenta boa pra nem ajudar. sempre, mas assim, 99% das vezes eu não rebato porque não vale a pena. Não vale a pena. E entendeu? Tipo assim, você sabe com você mesmo que você tá fazendo a parada com dentro da verdade, né? Então, exatamente. Eu não sou um guru, não sou um coach, não sou. A minha mensagem cabe a quem precisa ouvir. Se a pessoa tomou aquilo ali como um preconceito, ou ele é um retardado. Aí é o problema dele. Cara, o problema é dela. Ou se for uma pessoa, eu trago questões sobre relacionamentos, tudo. Mas eu fui um babaca no passado, eu fui um escroto. E quem foi ferida por mim ainda tem aquele ressentimento e me conhece aquele Marcos lá de trás. Então, eu sempre peço desculpa, tipo, é outro cara, entendeu? A gente tá aqui pra aprender, né? E só pra finalizar, você falou de fazer esses cursos e tal. Atualmente você está vendendo algum? Cara, então, o meu primeiro, esse é um desafio, porque eu sou presa, né? Acabo fazendo tudo. Vai ter o primeiro agora, que vai ser... Vou fazer mas eu acho que ele vai desmembrar em mais 2 aulas. Eu não quero fazer cursos, eu quero fazer masterclasses ou workshop, porque eu consigo reduzir, como eu falei, o atalho, reduzir muito a distância entre... aprender e executar de forma bem feita. Então, acho que curso as pessoas já não têm mais tempo. Você já comprou curso e não assistiu, eu já comprei curso e não assisti. Então, eu tô criando uma plataforma, ali, a Netflix, né, aquela área de membros, que a pessoa... Vou ensinar tudo que eu sei, velho. Tudo que eu sei, mas de forma muito mais direta ao ponto. O primeiro agora vai ser pro pessoal do Pará, que vai ter a COP30, minha família é de lá, né? Minha namorada também é de lá. E eu vi que tá tendo uma oportunidade muito grande pro audiovisual de lá. Eles são muito fechados para aceitar alguém de fora também, são bem desconfiados até. Mas eu vou lançar agora uma masterclass com dicas de prospecção, de anúncio, de contrato, de proposta, porque muita marca vai para lá. Tem muita gente indo pra lá, só que a galera não tá vendo a oportunidade. Eles estão, vai ter job, não sei o quê, mas eles não estão vendo as gigantescas oportunidades com o mercado paraense e de fora, porque as empresas não vão conseguir levar filmmaker por causa dos valores. Então, quando eu vi que os valores são muito altos, vai ficar muito caro
pra levar filmmaker, fotógrafo, eles vão focar nos fotógrafos de lá. Entendi. Só que a galera é invisível. Aham. Entendeu? Tipo, muita gente não tá nem preparado pra sabe. aquela Tipo, eles, situação. eles são um núcleo lá deles lá. Né? Tanto se for ver quem eles seguem, ele não segue muita gente em comum, assim, Entendi. daqui do sul. Aham. Então, e a ideia mesmo, tanto que um até zoou lá, me zoou quando eu postei no grupo, eu tô no grupo do Pará. Eles podem me ver como, lá vem mais um chato. Mas são das melhores intenções, né? Porque foda-se, né? Eu não poderia nem estar fazendo isso, mas Pode crer. eu vou tirar o meu tempo para fazer um conteúdo que vai ajudar, vai agregar muitas coisas ali na parte business do audiovisual. Tipo assim, então eu vou colocar, obviamente, no Instagram aqui do Marcos, quem tiver interesse nesse conteúdo e também de acompanhá-lo. Eu acho que vale super a pena. Como eu falei, para quem está vendo aqui, não necessariamente está ligado à fotografia, segue ele porque ele vai falar de outras coisas, né? Não está fechado só a esse ciclo, né? E eu acho que é muito interessante e, além disso, a fotografia desse cara é muito boa. Para quem gosta de admirar o Rio de Janeiro, é uma excelente janela para ver as paisagens daqui, enfim, o rolê daqui, né? Meu irmão, muito obrigado. Obrigadão, Valeu pela cara, sua generosidade e sabe que a gente começou aí uma amizade. E quando eu estiver no Rio que eu vou te procurar, a gente trocar uma ideia, fazer uma fotografia de rua com bora dar um rolê aí, acompanhando. vai ficar botar ele só de short pra fotografar o moleque aí, ó. Jogar uma altinha, tirar foto. Demorou. Valeu, Beleza? valeu. Valeu, pessoal.